Bom dia, paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para nós estarmos ministrando a Escola Bíblica Dominical nesse dia. Nós estamos sobre o tema hoje, a Bíblia e a revitalização da igreja. Amém? Nós louvamos a Deus pela oportunidade que temos de poder comunicarmos a palavra do Senhor, de estarmos aprendendo e instruindo também dentro daquilo que é a palavra de Deus. Que os irmãos sejam assim, revigorados, refortalecidos esta manhã com esta palavra. Eu particularmente tenho gostado demais da conta desse tema, que é a revitalização. Nós estamos nesse trimestre falando sobre a revitalização da igreja. E hoje é a Bíblia e a revitalização da igreja. Nosso texto básico está lá em Neemias, capítulo 8. Neemias 8 é o nosso texto básico. Se você em casa aí tiver a oportunidade de se assentar, tiver um tempinho de estar abrindo a palavra também juntamente comigo, a paz do Senhor, irmã Vilma, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Paz, Deus abençoe sua casa, sua família. Então, queridos, bom dia, Felipe, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Abraça a Tamires, o pessoal aí, a Thalita. Que o Senhor possa tomar a sua vida em tuas mãos, na mão dele. Então, nesta manhã, nós vamos estar aí. Se você tiver essa oportunidade, né, de estar lendo comigo a palavra, então vai ser uma bênção, porque a gente é pela palavra que a gente adquire mais conhecimento e a leitura ela é eficaz para a nossa vida. Nos gera entendimento, nos gera compreensão. Eu, particularmente, apesar de ter a minha Bíblia no celular, eu gosto muito de usar a Bíblia escrita, né? Em forma de livro. Eu prefiro assim, pelo manuseio, eu acho mais melhor pra gente ir lá e voltar. E até porque eu guardo muito na minha memória a localização do versículo na Bíblia. Isso me auxilia muito no aprendizado e quando eu quero buscar algum texto. Então nós vamos estar orando nesse instante. Vamos estar orando um pouquinho, estar lendo a palavra do Senhor logo depois, para nós entrarmos na nossa lição. Mas eu quero orar primeiro. A gente sempre tem esse costume de orar ao Senhor. Eu gosto de no início conversar um pouquinho com os irmãos, mas vamos orar agora. Enquanto os irmãos vão entrando ou se vão ouvir depois, não tem problema porque vai ficar gravado, não é verdade? Então vamos orar ao Senhor. Se você tiver a oportunidade, se for possível para você parar e orar comigo, que bênção vai ser. Amém? Querido Deus e Pai, te louvo e te engrandeço nesse dia, te agradeço por tua benignidade, por tua bondade, pelo teu zelo, pelo teu cuidado para conosco. E esta manhã eu quero colocar diante de ti a nossa vida, a minha vida, para estar hoje colocando diante de ti, diante do teu povo, dos teus servos, essa palavra, que o Senhor possa falar ao coração da igreja, que essa palavra possa ir de encontro ao coração de cada um, que ela verdadeiramente possa cumprir aquilo pelo qual toda essa lição foi escrita e a tua palavra pelo qual ela foi escrita para nós. Senhor, traz o avivamento, traz a revitalização sobre a nossa vida, sobre a igreja do Senhor, em particular nesse momento para Conquistando Vitória e para todos quantos estarão nos ouvindo futuramente. Estende as tuas mãos, trazendo cura, trazendo libertação. Que nesse instante as nossas mentes estejam cativas à ministração da tua palavra, que todos nós possamos estar com o ouvido atento, com o ouvido aguçado, a ouvir a palavra e entender e trazer para nós o entendimento, o discernimento necessário à nossa vida e ao nosso desenvolvimento espiritual. Toma cada família, toma cada casa, que nesta manhã o Senhor possa entrar com providência, Senhor, suprindo necessidades, tanto econômicas, quanto emocionais, quanto espirituais. Senhor, que esta manhã seja também uma manhã de milagre, uma manhã de cura, onde o teu milagre possa alcançar vidas, teu milagre possa alcançar famílias nesta hora. Senhor, que o teu milagre, o teu extraordinário, o teu sobrenatural possa alcançar essa vida que tem fé e que acredita que nesse instante, nesse momento de oração, a tua cura
possa alcançar, o teu milagre pode bater a porta nesse instante, que esta manhã, que ainda neste dia, o teu extraordinário, o teu sobrenatural alcance essa família. Meu Deus, quantos corações desesperançados, quantos corações enlutados, quantos corações entristecidos mediante circunstâncias de vida que estão vivendo. Mas eu quero, em nome de Jesus, te pedir, Deus, entra com providência agora, dentro de famílias. Senhor, eu creio verdadeiramente, como o pastor Luciano Subirá, ele diz que o Senhor, ele não intervém pela necessidade, mas ele intervém pela nossa fé. E eu quero incentivar nesse momento de oração que vidas que estarão me ouvindo e que estão me ouvindo e que ouvirão futuramente daqui a 1 mês, 2 meses, não importa o que dia, essa família, essa pessoa ouvirá esta mensagem, esse momento de oração, mas o milagre acontecerá, Senhor, baseado na fé, baseado no revigorar da fé. Senhor, o teu milagre alcance essa casa, alcance essa família com cura e com libertação. Libertação de drogas, libertação de todo tipo de vício, seja na área, Senhor, emocional, seja na área espiritual, seja, Senhor, na questão física, biológica da pessoa, que haja cura de todo vício, que haja libertação, que as amarras do inferno que sejam quebradas, que cadeias do inferno, e neste dia, sejam quebrados nesse dia agora, hoje, 27 de setembro, mas também esse dia em que esse irmão e essa irmã estará ouvindo comigo esse momento de oração. Sejam quebrados cadeias, Senhor, que tá assim, aprisionando vidas, aprisionando família. Senhor, que haja assim um explodir. Oh, meu Deus, que haja um bombardeio no reino do inferno, quebrando cadeias. E que haja libertação mental agora, libertação na mente. Que toda mente, Senhor, que estará ouvindo e está ouvindo essa mensagem, Senhor, esteja cativa ao Senhor. E pelo poder da tua palavra, pelo poder do evangelho, haja cura, haja libertação, haja transformação de vidas. Que haja suprimento de Deus sobre a vida, sobre essa família, sobre este lar. Eu declaro agora em teu nome, eu declaro agora em teu nome, libertação, cura, transformação. Alcança os conquistadores de vitória esta manhã. Alcança os conquistadores de vitórias. Cada membro, cada obreiro. Alcance, entre dentro das casas. Traz salvação, Senhor, aos filhos dos teus servos. Traz salvação, traz libertação aos filhos dos teus servos. Esses que têm clamado por seus esposos, esses que têm clamado por suas esposas. Em o nome de Jesus, traz salvação. Põe no nosso coração o desejo, põe em nossa visão, Senhor, uma visão, um sonho, Senhor, de ver a pessoa salva, de ver a pessoa liberta. Que a gente possa, Senhor, com os olhos da fé, contemplar esse irmão, essa irmã, esse esposo, essa esposa, esse filho, esse parente, indo para a tua casa, cultuando, glorificando o teu nome, tendo uma vida santa, afastada, uma vida que luta contra o pecado e luta para se aproximar de ti. Toma, Senhor, essas famílias em tuas mãos. Cada conquistador de vitória. Senhor, tu conheces o nome, tu sabes quem é. Cada obreiro, que o Senhor os alcance para a glória e para a honra do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que essa palavra, que essa ministração da lição de hoje, ela possa falar aos nossos corações e ela possa mudar as nossas vidas. Ela possa trazer diferença às nossas vidas para a tua glória e para teu louvor, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? A paz do Senhor a todos os irmãos. Nós já vamos entrar com a lição desta manhã, a Bíblia e a revitalização da igreja. Quando o tema traz para mim e para você a Bíblia e a revitalização da igreja, ela não está trazendo a revitalização do templo exatamente. Ela não está trazendo a revitalização do inicialmente. Mas eu quero dizer que antes dela chegar a todo o corpo,
que a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja, não é verdade? Cristo, ele é o cabeça da igreja, ou a cabeça também da igreja. Nós somos o corpo, a igreja do Senhor é o corpo. E quando o autor traz isso para nós, a revitalização da igreja, ele traz toda a igreja mesmo. Ele está trazendo todos quantos fazem parte do corpo de Cristo, seja conquistador de vitórias ou todos quantos são salvos em Cristo Jesus. Mas eu também quero que você, ao estudar essa lição, você traga à memória você, igreja. Enquanto igreja, quanto um membro do corpo de Cristo. Eu não sei se hoje nós estamos funcionando como um membro tão aparente ou menos aparente, não importa. Importa que somos membros. E cada membro do corpo de Cristo, ele precisa ser revitalizado pelo Senhor. E hoje nós temos visto, nesse período desse trimestre, nós estamos na lição de número 3, falando sobre a revitalização da igreja, sobre o revitalizar desse corpo, que é a igreja do Senhor. E a gente já sabe, a gente viu o que é revitalizar. Desde lá da primeira lição 1, foi ministrada pela diaconisa Eliane, traz o que é revitalizar. Revitalizar é dar uma nova vida, é revigorar, é vitalizar, é dar vida. Tem também, ela tem o mesmo sinônimo de vivificar, que é dar vida ou existência, é animar, é conservar, é tornar vívido, né? Tornar vida é aquela ideia de uma vivacidade. Ai, fulano já está com tantos anos, a gente costuma falar isso, né? Já é um idoso, já é uma idosa, mas tem um vigor, tem uma vividez para agir, para falar, tem um vigor. Também o vivificar da ideia de tornar fecundo, traz a ideia de fertilizar, de dar movimento, de ser ativo, de estar em atividade. E é isso que Deus quer para o corpo dele. É isso que Jesus nos chama hoje, enquanto corpo, enquanto igreja, que estejamos vívidos, que estejamos ativos, que sejamos fertilizadores, sejamos fecundos, possamos estar férteis para a obra, para o seu serviço e para a intimidade com Ele. Porque nem sempre, não é só o vivificar, estar vivo, estar revigorado, estar vitalizado, não é só para servir, é para estar em comunhão, principalmente e inicialmente com Deus. Porque o serviço ao Senhor deve ser uma consequência da intimidade e não o inverso. A intimidade, ela não é consequência do serviço. Pelo contrário, o serviço deve ser uma consequência da nossa intimidade e do nosso relacionamento com Deus. Amém? Vamos estar lendo aí o livro de Neemias, capítulo 8. Bom, é lição. Se é lição, escola dominical, nós vamos ler. E eu sei que às vezes eu falo, em geral, eu falo bem rápido. Eu vou procurar dar uma respirada sempre. Eu falei para o pastor Ivan para ele estar me dando, né, a sinalização sempre quando a gente for correr demais. Mas a gente vai parar para ler, porque não tem como fazer escola dominical sem leitura da Bíblia. Sem contar que eu quero falar sempre sobre a Bíblia e a revitalização da igreja. Então não posso excluir a Bíblia. Amém? A paz, irmãos que estão entrando aí, irmã de Leas, irmã Isabel, aqueles que eu consegui ver e os demais que já estão aí conosco. Amém? Neemias, capítulo 8. E eu quero, como já falei nas outras vezes, estimular você a conhecer a Bíblia. A conhecer não somente o seu conteúdo, mas também a sua estrutura. Porque de como esse livro, né? A gente sabe que Bíblia, ela tem o significado de coleção de livros, de você saber a disposição dos livros, como ela foi elaborada, essa disposição, por que ela não está em ordem cronológica, né? Por que foi feito isso? Então, estude isso. Por quê? Porque isso facilita o nosso entendimento, facilita o conhecimento do que Deus quer trazer para nós. Porque você deve saber de que a Bíblia ela foi escrita para mim e para você. Deus inspirou esses homens e o texto, e a gente sabe que são mais de 40 autores humanos,
inspirados ou revelados, né, receberam a revelação do Espírito Santo para colocar tudo quanto nós estamos no cânon da Bíblia, né? Tudo quanto está no cânon está aqui nesse livro, esses 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo, é para o teu conhecimento de Deus e da vontade de Deus para nós. Tudo quanto foi escrito na Bíblia é para o nosso ensino. Até mesmo aqueles textos que a gente às vezes acha um tantinho chato, quanto a genealogias, ela tem o seu valor. De como é feito o tabernáculo, tem o seu valor, tem todo um conteúdo espiritual em forma disso. Então a Bíblia, ela deve trazer esse entendimento para nós. E ela deve ter para você um significado muito profundo, porque é Deus falando contigo, é Deus falando conosco. Neemias capítulo 8, diz assim, nós vamos ler do 1 ao 12, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim: E chegando ao 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os que entendidos para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês, isto é, homens, mulheres, jovens e adolescentes que tivessem entendimento suficiente para ouvir a palavra. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante os homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos. Guardem isso. O ouvido de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Sema, e Anaías, e Urias, e Uquias, e Maazéias. E à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estavam acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs de pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as mãos e inclinando-se, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesua, e Bani, e Serabias, e Jamim, e Acube, Sebetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo a lei, e o povo estava ao seu posto. Quer dizer que estávamos todos ali, de pé, ouvindo a palavra que estava sendo lida. E observem, antes da gente continuar a leitura, nós estamos no versículo 7 de Neemias capítulo 8, vou dar continuidade. Observem que todo o povo estava ali, ouvindo a palavra, e o texto diz que eles estavam atentos, e percebam que era desde a alva, provavelmente da alva até meio-dia, o povo estava em média ali, atento ao ouvido da lei do Senhor, 6 horas. 6 horas ouvindo a palavra e sendo instruídos pela palavra. Esses sacerdotes e esses homens que estavam ao lado de Esdras estavam ali instruindo, ajudando o povo na compreensão da palavra, buscando que o povo entendesse a palavra. Por isso que o texto ele era lido e explicado. Basicamente o que eu estou fazendo agora. Estou lendo e explicando aquilo que a gente está lendo. E eles eram chamados para isso. Assim como esses sacerdotes. Esdras era sacerdote também. E eles estavam com esses demais levitas ensinando a palavra. Estavam atentos. E percebam, todos o povo estavam ao seu posto.
dá-nos a entender de que eles estavam ainda de pé. No texto não fala, na leitura da lei eles ficaram de pé. Não sabemos pelo texto se eles sentaram. Muito provavelmente podem ter sentado ali na praça, que era hábito também deles sentarem ali no chão mesmo. Já viam esse costume e eles sabiam que o tempo iria demorar ficando ali. Mas o texto não está dizendo para nós se sentaram ou não. Acredito eu que sim. Mas eu sei que na hora da leitura da lei, eles estavam de pé. Ainda hoje, em nossas igrejas, é comum nós ficarmos de pé na leitura da palavra. Nós usamos isso até como um fato de reverenciar a palavra, de dar honra à palavra. Por quê? Porque nós entendemos, enquanto homens e mulheres de Deus, nós que servimos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus para nós, é comum, quando nós vamos ler na nossa congregação, dentro do templo, ficarmos de pé para a leitura da palavra. Ou então, quando alguém que vai ler diz, podem ficar sentados. Por quê? Porque ele vai ler, explicar, e para o povo não ficar cansado muito tempo de pé. Então a gente já entende por isso e o povo lá fazia muitas das vezes assim também. Por isso temos esse costume também em nossas igrejas. Até mesmo para nós ensinarmos o valor da Bíblia. Não de darmos essa prioridade à palavra. Infelizmente, hoje, pela nossa facilitação de termos esse livro em nossas mãos, hoje com valor muito mais acessível, e hoje escrito em muitas línguas, nós já temos até em tablet, temos nos celulares, nós não damos valor à palavra, à Bíblia. Nós não damos valor, nós tratamos de qualquer maneira. Eu ainda hoje eu dou muito valor à palavra. E até as minhas Bíblias, a minha Bíblia mais antiga que tem, eu não me desfaço, porque eu penso que algo de preciosidade você não deve jogar em lixo, por mais que ela rasgada que ela esteja, por mais usada, antiga que ela seja, ela deve ser preservada. Rasgou, cola e guarda, porque ainda é a palavra de Deus. Nós não sabemos o amanhã. A gente não sabe o que vai nos acontecer. Quem sabe, por alguma razão, ela seja a última palavra que tenha na sua mão, um pedaço. Por quê? Porque nós sabemos, eu não estava, vamos dizer assim, no meu script, né? No meu planejamento de estar falando isso, mas eu acho válido falar com vocês hoje. Há lugares ainda hoje em que a Bíblia é proibida, e as pessoas têm a Bíblia, elas até rasgam. Não pelo prazer de rasgar ou porque a desvalorizam, pelo contrário, mas elas rasgam para ter um pedaço. Porque como a Bíblia ela é proibida, quando se chega lá, se rasga um pedaço para cada um ter um pedaço da palavra de Deus. Ela é tirada, cada pedacinho ela é até rasgada, mas ela é até comido. Por quê? Porque se o governo achar, ou os soldados acharem alguém com um pedaço da palavra de Deus escrito, ele pode ser morto, a família pode ser morta, pode ser queimada. Isso nós estamos falando de países em que é proibido o evangelho. Mas nós no Brasil, nós vivemos essa regalia, esse privilégio de termos acesso a quantas Bíblias nós quisermos ou pudermos comprar. Na sua mais variedade, não só de versões, mas de qualidade. As mais simples, a mais cara. A de letras minúsculas, como eu tenho um aqui em casa, de letras chamadas letras gigantes. Nós temos essa regalia, nós temos esse privilégio. Então valorize a Bíblia escrita. Não dê, eu aprendi isso muito, a dar valor à Bíblia. Eu sei e entendo, e eu quero dizer isso para nós, eu sei que eu vou entrar também na lição, mas eu estou falando da Bíblia, porque é o meu tema, a Bíblia é a revitalização da igreja. Se você não der valor ao texto lido, a palavra escrita, eu sei que ela fechada, ela não adianta nada, ela não adianta nada se você não ler, mas a nossa honra a Deus, ela começa pelo valor daquilo que é de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus para mim e você. Então, se eu não valorizar isso que está aqui, colocar, e eu tenho o prazer de fazer uma capa, de colocar
de dar prioridade, de rasgar. Eu tenho essa Bíblia aqui desde 96. Eu tenho uma outra que eu uso, que eu gosto. Tenho outras, mas essa é de meu uso mesmo, cotidiano. Tem uma outra mais antiga, que foi a minha primeira Bíblia, que a minha irmã mais velha me deu. Então ela não tem só o valor de ser a palavra de Deus, mas tem um valor muito sentimental, que foi a minha irmã mais velha que me deu a minha primeira Bíblia. Então é muito, muito preciosa para mim. Eu já reformei ela do meu jeito várias vezes e eu a tenho guardado com muito valor e com muito carinho. Por quê? Porque além do valor sentimental da minha irmã mais velha ter me dado, ela ter sido a minha primeira Bíblia, é a palavra de Deus. Eu guardo comigo ainda a primeira Bíblia dos meus pais, que eles ganharam quando eles casaram. Então, quando o papai faleceu, minha mãe não se sentiu bem com as coisas assim, e ficou largada lá, entre aspas, ficou lá porque era meu pai que guardava e usava. Eu trouxe para minha casa, e eu tenho guardado uma Bíblia desde que meus pais se casaram. Então, tem mais de 50 anos. Então, é de muita preciosidade tê-la dentro da minha casa, guardar e preservar a palavra do Senhor. Por quê? Porque a gente não sabe o amanhã. E, além do mais, eu preciso dar valor àquilo que Deus dá valor. Deus dá valor à sua palavra. A palavra de Deus diz que não vai cair um tio sequer que não se cumpra. Não vai cair nada. Por mais que os homens mudem a palavra, aquilo que Deus colocou vai permanecer. E eu gosto da linguagem também antiga. E eu quero dizer para nós, para os mais modernos, né, porque eu já estou na época antiga, eu já estou no patamar de que da modernidade, eu já não estou mais, não sou da pós-modernidade, pela idade que tenho e até da maneira que eu sou mesmo. Então eu quero dizer, a pós-modernidade, eu não sei o que vai vir após pós-modernidade, eu não sei que nome vão dar, né? Porque nossa geração é modernidade. Nós já estamos vivendo já tal pós-modernidade, que já se passando, e não sei que nome vai ser. Porém, eu quero dizer, mais que você tenha uma Bíblia na linguagem de hoje, numa linguagem moderna, dá uma vasculhada lá quando necessário. A linguagem antiga, busque procurar aquela que se aproxime mais do original, porque a nossa linguagem coloquial, ela interfere muito, não é verdade? Há uma modernização da língua, há uma modernização da linguística, há uma modernização, não sei se eu estou falando certo aí, os professores de língua portuguesa, se eu estou falando certo nessa parte de linguística, porque eu não tinha planejado falar sobre isso. Há uma modernização da língua, da língua falada, né? E aquilo que para nós tinha um significado, hoje ele ganha um outro significado. A gente tira isso muito, eu comento, de que, por exemplo, a palavra dizimar é acabar, dizimar um povo é acabar com o povo, dizimar um animal é matar e destruir, é extinguir, dizimar. Mas hoje nós adotamos um novo significado para a palavra dizimar dentro das igrejas evangélicas, principalmente. Dizimar hoje para nós é dar. Dízimo é trazer a 10ª parte. Por causa da palavra dízimo, nós transformamos a palavra dízimo, o verbo dizimar, também nesse contexto, dessa maneira, nós usamos isso hoje, né? Se nós formos lá no original, a palavra dizimar aí não tem nada a ver com o contexto de dar dízimo. Porém, queridos, nós hoje precisamos, por isso o valor eu tenho esse valor de nós utilizarmos até uma versão antiga para dar consistência àquilo que nós aprendemos. Então vamos lá, falando isso, essa introdução, vamos dar continuidade aqui ao texto lido de Neemias, capítulo 8, versículo 8. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote extra, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Guarde isso, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei
e bebei as doçuras, e enviai as porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar o povo, todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. Então, todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Glória a Deus! Queridos, esse texto é riquíssimo. Riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Nós temos muito de Deus, muito a aprender com esse texto. Mas eu quero me basear hoje na lição da revista que nós temos utilizado, que é sobre revitalizar a igreja. É claro que só em ler, a gente que ensina, a gente que estuda, parece que se abre um leque para nós ensinarmos mais coisa aqui. Mas nós temos um tempo e nós temos uma lição escrita. Mas eu quero falar também dessa parte aqui. O povo estava quebrantado com a leitura. Nós vamos falar isso mais adiante. E eles tinham o primeiro dia do 7º mês, ele era o dia da festa das trombetas. Já era consagrado, já era separado para o povo ler a lei. E detalhe que eu quero trazer para nós: eles ficaram desde a alva até o meio-dia, em média de 6 horas, ali, ouvindo, sendo instruídos. E eu quero chamar a atenção para mim e você, servo de Deus, principalmente os obreiros da casa do Senhor. Será que às vezes o culto passa de 2 horas, 2 horas e meia, de nós, inclusive nós estamos já cansados, esgotados e reclamando do tempo gasto, porque nós temos A e B para fazer. Temos muito mais outras coisas, preciso ir para casa, os tempos estão difíceis, assalto, periri, paraná e outras coisas mais. Mas o povo aqui, nós gostamos muito de dizer: o povo de Israel, o povo naquela época, a igreja primitiva. Mas por que nós não queremos ser a igreja primitiva? Nós queremos os benefícios de Israel, nós queremos os benefícios de ser povo de Deus, nós queremos os benefícios da igreja do começo ali, mas nós não queremos cumprir aquilo que o povo de Israel cumpria e a igreja dos primórdios, a igreja primitiva cumpria. Que é gastar tempo com a palavra, é gastar tempo na presença de Deus. Nós hoje temos necessitado de uma revitalização da igreja, e é pela palavra, porque a palavra nos instrui em que a igreja daquela época, o povo daquela época, gastava tempo com a palavra, buscavam ler a palavra, gastavam tempo na presença de Deus, em ouvir a palavra, em ser instruído pela palavra. Mas nós não queremos ouvir um vídeo de 1 hora. Nós não queremos sentar para ouvir um culto pela televisão de 1 hora. Nós temos que ter vídeos curtos, mensagenzinhas, porque nós não temos tempos para gastar com isso. Mas nós saímos de casa, quantas das vezes, para sair, para ir um shopping, para ir um cinema, a assistir filmes de super-heróis que duram de 2 a 3 horas. Ou então, ligamos a nossa TV para estarmos, sei lá, eu esqueço o nome que se dá, combos, se é que se fala, combos de filmes, sequência de filmes, as nossas séries, como eu canso de ouvir falar, minha série. Mas não queremos tirar um tempo para gastando, para ouvir um culto online quando as igrejas estão fechadas. Para ouvir um culto online porque eu sou do grupo de risco. E eu tenho acesso em casa. Nós antes não tínhamos, mas hoje nós temos a palavra. Não ouve um culto quem não quer. Porque se você não gosta de ouvir, o som da sua igreja não é o melhor, a igreja X, então ouça aquele de lá então, se é assim. Apesar que eu tenho o meu parecer sobre isso e a minha igreja conhece. Contudo, meus amados, se você tem uma facilidade de ouvir, ouça a palavra do Senhor. Nós temos hoje toda uma liberdade. E a gente sabe que a Bíblia diz que Jesus, quando ele voltar, todo olho verá. E havia um questionamento nas nossas cabeças. Como?
todo olho vai ver Jesus chegando. Se ele for lá em Israel, se não pisar no Monte das Oliveiras, lá em Israel, lá no centro lá do globo terrestre, do mundo, do Oriente Médio. Como? Nós hoje temos a internet, que vai nos facilitar isso, e a gente vai ver no momento exato, no mesmo instante. A gente, espero eu não, né? No modo de dizer, porque eu espero estar com Cristo quando a igreja voltar. Essa é a minha visão. Então, queridos, nós temos todo esse acesso. Então, nós precisamos ler Bíblia, ler a palavra do Senhor. Quantos de nós, eu e você, temos a palavra de Deus dentro das nossas mãos e ela é amuleto? Ela vive no Salmo 91, ela vive no Salmo 100, ela vive, sei lá, em outro texto bíblico que você escolheu, porque você acha que ele é forte, ele é de poder. Mas, queridos, nenhum texto bíblico é forte o poder se ele não foi enxertado com a nossa fé e usado com a nossa palavra. Porque a Bíblia diz que aos homens, na terra, Deus deu autoridade aos homens. E os homens cheios de Deus, eles têm autoridade para tirar do reino espiritual para fazer valer no reino material. E é pela palavra que nós adquirimos, que é a Bíblia, o conhecimento e o entendimento disso para a minha vida e para a sua vida. É pela palavra. Amém? Então eu vou ler um pouquinho do texto que eu já falei, a beça, né? Eu já estou quase 40 minutos conversando com vocês, mas vamos lá. O texto em foco trata de um movimento importante na história de Israel. Esse texto de Neemias, capítulo 8, e o texto que nós lemos foi de 1 ao 12, o versículo de 1 ao 12. Por volta de 445 a.C., né? Nós sabemos que tem Cristo, quando Cristo nasceu, em média ali, não quero entrar no detalhe dos 5 anos ou não, a partir do nascimento de Cristo, começa a se contar os anos, que nós estamos hoje em 2020. De Cristo para trás, que a gente chama de antes de Cristo, ele começa 1, 2, 3 para trás, de Cristo para lá. Então, para cá, começa somando, e para cá, começa subtraindo. Ano 1, ano 2, ano 3, antes de Cristo. E vai-se assim por diante, até chegar lá a era de Adão. Ou que antecede Adão, como diz alguns estudiosos. Vamos lá. Então, quando se deu o retorno do segundo grupo dos judeus? Nós sabemos que o povo de judeus, eles tinham sido cativos por vários anos. Eu não quero entrar nessa história. Eu gostaria, se você tiver possibilidade, depois procure isso, porque não é a minha lição de hoje. O povo de Deus tinha retornado um pouco para a terra de Israel e ficou um grupo sem vir. Nesse segundo retorno é que quando isso acontece, tá bom? Eu não quero entrar nesse detalhe, até porque eu nem estudei melhor para estar trazendo isso, porque não era a minha intenção, né? Eu só estou com aquilo que está na minha memória já. Então, nesse grupo veio da Babilônia para Jerusalém. E é muito interessante isso. Eles provaram a soberana providência de Deus, que lhes prometeu e cumpriu. Deus prometeu que havia um retorno. Vocês lembram quando a gente teve um tempo falando muito, e muitos pregadores estavam falando nesse momento sobre o Salmo 126, sobre o retorno do povo, que o povo estava como que sonha. E eles nesse capítulo também parece que me fala sobre trazer de volta os que ainda estão no cativeiro. Se não me falha a memória, é esse povo que estava lá no cativeiro que retorna agora, ok? Vamos lá. Então eles receberam essa provisão, essa providência de Deus, que Deus prometeu que haveria esse retorno e Deus estava cumprindo. E houve todo um restabelecimento aí, o retorno do povo ali de Esdras, no livro de Esdras, Neemias, que o povo veio, a reconstrução do muro de Jerusalém. E isso se dá logo após a reconstrução do muro. Você vai ler ali em Neemias, né? Então, logo após essa reconstrução do muro, há esse momento em que o povo se ajunta na praça e a Bíblia diz que eles são como um só homem. Você entende isso? Essa expressão, como um só homem, quer dizer que o povo estava em unidade, unânime ali, ouvindo a palavra, sem distrações. O povo estava ali, o texto fala, e eu disse ali no versículo 3, estavam atentos. Eu falei, guarda essa palavra. O povo estava atento ao que Esdras estava lendo, a lei.
Querido, o povo estava atento. E eu quero trazer isso para nós, já que é lição, já que é a escola dominical. E eu quero estar trazendo a nós. Queridos, estejam atentos à leitura da palavra. O que nós temos observado, e eu não estou falando exatamente de Conquistando Vitória, de igreja, por isso é revitalização da igreja, é quando a gente está lendo a Bíblia na igreja, está lendo qualquer coisa. A igreja, os obreiros, principalmente, eu quero falar obreiros enquanto líder de obreiros, eu quero dizer, os obreiros parecem estar lendo conta carochinha. A gente está ali ouvindo, está lendo a Bíblia, o pessoal está conversando, o pessoal está no WhatsApp, o pessoal está sabe lá em que no celular, fingindo que está lendo a Bíblia, pecando, andando, batendo papo, conversando, indo tomar café na cantina, enquanto o culto está rolando, as coisas estão acontecendo. Igreja, acorda enquanto é tempo, porque Jesus vem. E Jesus vai buscar a igreja, não vai buscar joio. Jesus vem buscar o trigo e não é joio, não. Não adianta você se disfarçar de crente. Não adianta você estar dentro da igreja, fingir que é crente, mas não tem compromisso com Deus e com a sua palavra. Aí o culto está rolando, o povo está batendo papo na cantina, no pátio da igreja, no estacionamento da igreja, batendo papo na porta da igreja. Acorda, igreja do Senhor, seja revitalizado pela palavra. Esse povo estava aqui em média de 6 horas, muito provavelmente de pé, ou sentado no chão, quando parava a leitura, tá? Porque quando a lei era lida, era de pé. Era de pé. Pode ser que eles sentaram quando houve a explicação, conforme aqui diz no texto. Mas era de pé ouvindo a palavra. Agora a gente fica lá de pé adorando, tá todo mundo reclamando. Verdade, a gente está cansado. Eu, problema que tenho um problema no pé, sinto muita dor nos pés, não vou negar. Mas sempre, a igreja lá, ou a pastora, os pastores, o levita tá lá lendo a palavra, abrindo, o irmão tá abrindo o culto, o pessoal tá de bate-papo no celular. Quem? As crianças? Também, mas não só. Eu quero falar, se tiver aí, vai ouvir em nome de Jesus, os jovens e adolescentes que estão lá da igreja, batizados, eu quero falar principalmente também a você que está batizado. Batizou para quê? Para dizer que faz parte de um corpo de uma igreja? Não, porque eu e você, que quando a gente se batizou, a gente assumiu publicamente que somos nova criatura. Nova criatura que vai tomar café na hora da palavra. Ah, mas eu vim do trabalho e estou cansado. Eu sei disso. Isso acontece. Mas todo culto, domingo você sai de casa e vai para o culto tomar café, vai para a cantina lanchar. Quantas das vezes eu tive que fazer isso por conta da minha filha? Não comi, mas para ela. Mas tem toda uma história envolvida aí. Eu sei que há todo um contexto, há toda uma necessidade, às vezes, de diabetes. Entendo isso. Mas quantas das vezes? Eu estou dando um exemplo que vem à minha memória. Na hora o culto, a gente está andando na igreja, conversando, batendo papo. Quantas das vezes estamos resolvendo situações que eram para ser resolvidas antes ou pós-culto, na hora do culto. E eu estou falando para mim, porque eu fiz isso já. Porque às vezes, coisas que eu podia ter deixado para depois do culto, eu estou resolvendo na hora do culto. Isso aí. Mas esse povo estava aqui, atento à palavra, unânimes, como um só homem. A minha impressão que eu tenho que eles estavam lá, como que os achando bitolados, ouvindo a palavra, se alimentando, se enchendo, assim, parecia que estava se nutrindo da palavra. É por isso que a Bíblia diz que há muitos fracos e doentes e muitos dos que dormem. Sabe por quê? Falta de Bíblia, falta de palavra, falta de Deus. É por isso que está aí muitos de nós se desviando, ouvindo a voz de Satanás, de heresia, ouvindo o conto da carochinha dos outros e sendo levados por isso. Igual essa semana, a minha sobrinha disse: tia, a senhora sabe, e eu falo isso na frente dela, se necessário, que os universitários, não sei das quantas, a universidade das quantas, descobriu. Olha isso, queridos.
descobriu que quem xinga, que quem demora, demora para dormir, quem fica muito tempo acordado, não dorme, e uma outra coisa que eu não lembro, é mais inteligente. Olha o que as universidades estão trazendo para nós. Que tipo de estudo é esse? Aí eu falei para ele, pois é, tem universidades também ensinando aí que Deus não existe. Só porque é universitários eu vou acreditar? Não, eu vou ficar com a palavra. Porque aquele que serve a Deus, que busca a Deus, que tem as mãos santas, não é quem xinga, as mãos santas, o coração limpo, integridade, é que vão subir, eles são inteligentes, porque Deus dá a sabedoria, Deus dá o discernimento. E o povo estava ali atento a ouvir a voz de Deus, a palavra do Senhor, em todo o tempo. Igreja, acorda. Essas lições vieram para nós, para nos despertar, para acordarmos. Detalhe, tem tanta coisa para eu falar, e eu quero ler aqui também com você. Eu tenho amado, irmãos, eu tenho amado esse tempo de estudar a palavra do Senhor. É uma pena que quantos tem desprezado o momento da palavra, quanto tem desprezado o momento da adoração, de ouvir a palavra. E outra coisa, só estão na igreja no momento do louvor, tá lá cantando, a bateria suando, os instrumentistas tocando, mas acabou o louvor, o povo debanda. O povo debanda, sai todo mundo do seu lugar. Parece que o culto acabou na hora da palavra, na hora de você ser alimentado, na hora de você ser instruído. Volto a dizer, é por isso que a Bíblia fala que há muitos fracos e doentes e muitos dos que dormem. Porque a palavra está ausente na sua vida. A Bíblia está ausente. Não sabe abrir a Bíblia, não sabe onde está o texto, não sabe. Se você falar para abrir um texto aí, abre aí no livro de Baraquias. Capaz de metade da igreja abrir e procurar Baraquias. Capaz de procurar, porque não tem intimidade com a palavra. Não tem intimidade de conhecer aquilo que Deus fala para nós. Vamos lá. Deus é lindo. Não estou revoltada não, irmãos. Estou revoltada não. Eu estou feliz porque Deus tem nos instruído nesta manhã. Porque Deus tem nos chamado a uma revitalização. Porque Deus tem nos chamado a de volta à sua presença. Estou revoltada com o pecado. É com essa liberação de deixarmos o pecado entrar na nossa vida. É isso que eu falo. Era muito importante para eles, para o povo de Israel, reatar o relacionamento com Deus. Assim como é importante para mim, você e para a igreja, o corpo de Cristo, reatar o relacionamento com Deus. E lembrar-nos da sua aliança. Queridos, se você está me ouvindo e vai me ouvir futuramente, está enfraquecido, homem de Deus, mulher de Deus, jovem, adolescente, eu quero te dizer, reate a tua aliança com Deus. Lembra do dia em que você teve esse encontro com Jesus e você assumiu uma aliança com Ele. E você decidiu por receber Jesus como seu Senhor e Salvador, que você ouviu a voz do Espírito Santo e Ele te tocou e Ele ministrou na sua vida, e um dia você decidiu descer as águas e ser batizado, anunciando que Jesus é o Salvador, que você hoje é uma nova criatura. Glória a Deus. Esdras era sacerdote e escriba, ele escrevia a lei, o responsável por ensinar os mandamentos do Senhor ao povo. Numa reunião solene, todos que estavam puderam constatar os resultados da pregação da palavra e a sua importância no processo de revitalização espiritual. Leia e ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Eu me lembro também lá no Novo Testamento, que Pedro, quando ele se levantou e ele foi cheio do Espírito Santo, que ele se levantou, 3.000 almas se converteram. Quantos se converteram ao ouvir e entender a palavra? O que o texto nos mostra é uma série de ações resultantes da importante atitude de estar sintonizado com a palavra de Deus. Esteja sintonizado, esteja conectado, palavras novas, palavras muito usuais agora. Esteja ligado, esteja sintonizado com a palavra do Senhor. A Bíblia é imprescindível no processo de revitalização da igreja. A igreja muitos acham que a igreja morreu, que a igreja não está no estágio que está, sabe por quê? Porque não está
comendo, se alimentando da Bíblia, se alimentando da palavra de Deus. Por isso o pecado está entrando, o pecado da gula, o pecado da idolatria, o pecado da mentira, o pecado da luxúria, da lascívia. Irmãos, o pecado tem entrado na nossa vida por causa que a gente tem aberto mão da palavra do Senhor, da instrução da palavra. Como eu falo para os meus alunos, os alunos da nossa igreja, não entendeu, releia, não entendeu, releia. Quantos de nós, pastores, nós servos do Senhor, nós que damos aula na escola bíblica, nós falamos, nosso WhatsApp, nosso telefone está aberto ao questionamento. E se não soubermos, a gente procura para ensinar. Quantas das vezes, como eu gosto, às vezes a gente importunar, não é não, como eu gosto. Essa semana uma irmã mandou uma mensagem: Kátia, o que quer dizer isso? Pode me ensinar? Ela brinca. Eu estou falando com os universitários. Não, irmãos, eu tenho certeza, se você ligar para os pastores, para aqueles que você sabe que já têm um conhecimento melhor, para os obreiros que sabem, vão ficar felizes em ajudar. E se, Kátia, você está doida, Kátia? Se vão ligar para mim, você vai buscar conhecimento do outro. Não é assim? Eu sou professora de matemática também e ensino meus alunos lá na primeira série. A dona Unidade, ela é muito amiga da dona Dezena, né? Nós não fazemos assim as continhas. A dona Dezena é muito legal e ela tá lá com zero, ela não tem para dar. Mas ela também é amiga da dona Centena. E a dona Centena tem para dar. E a dona Centena abre mão de uma centena e empresta para a dona Dezena. E a dona Dezena não tem com que gastar no momento. Mas a dona Unidade bateu na porta dela e pediu. E a dona Dezena pega emprestado com a dona Centena para emprestar a dona Unidade. É as nossas continhas. E assim é. Quando eu não sei, eu pego emprestado o conhecimento do outro e vou aprender para também ensinar. Assim é a nossa vida. Assim é. Aquele que ensina tem prazer de ensinar. E a gente vê ali no texto como Esdras e os demais levitas tinham prazer de ensinar a palavra ao povo que estava ávido de conhecimento. Vamos lá que eu quero ler mais coisas aqui. Amém. Glória a Deus. É imprescindível no processo de revitalização a palavra do Senhor e para nós de igreja atual, a fim de que experimentemos hoje os resultados semelhantes ao verificados nessa época aqui. Eu quero ver os resultados hoje daquilo que eles viveram naquele tempo lá. A palavra de Deus é uma fonte revitalizadora. O salmista clamou ao Senhor para que fosse vivificado pela palavra. Lá em Salmo 119, versículo 16, 25, 50 e o versículo 107. Eu não vou ler porque não vai dar tempo, eu marquei até para ler, mas não vai dar. Ele clama por ser revitalizado. Quantas vezes o salmista Davi, o rei Davi, ele fala sobre esse vivificar pela palavra. Ele era vivificado pela palavra. Eu só vou ler um versículo só, Salmo 119, vou ler que é fácil de abrir, versículo 16, eu quero ler com você. Diz assim: recriar-me-ei, como eu amo, quem me conhece sabe que eu amo esse versículo. Recriar-me-ei dos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Ele diz que ele vai se recriar, ele vai se vivificar, ele vai se fortalecer pela palavra do Senhor. Tem os versículos também, 25, 50, 107 e outros mais. E diz aqui também o texto. Algumas coisas que a gente aprende, algumas atitudes. Quando o povo ouviu a palavra, houve adoração. Houve adoração. Segundo a Bíblia, a forma de Deus revolucionar uma nação é usando a igreja. A igreja é revitalizada pela palavra. E a igreja é usada para revitalizar uma nação, para esse revolucionar de uma nação. Nós temos isso em Atos, em Romanos 10, 17. Nós não vamos ler sim, rapidinho. Romanos 10, 17. Romanos, capítulo 10, Romanos 10, 17. Atos, Romanos, depois de Atos. Ali nós temos os 4 evangelhos, depois temos Atos, depois temos Romanos, depois de Atos. Versículo 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Mas há uma verdade que precisa ser dita. Não existe ninguém
que uma vez conhecendo o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo e aceitado as Escrituras como regra de conduta e fé e prática, não sinta prazer em adorar o Senhor e se prostrar diante dele. Dizer que foi transformado por Jesus, mas não ter prazer na comunhão e na adoração juntamente com os irmãos é um equívoco sem medida. Eu marquei aqui na minha lição. Vou reler para você, conquistador de vitória. Dizer que recebeu a Jesus, recebeu o Evangelho de Cristo e que ter aceitado as Escrituras como prática de conduta e de fé, mas não sentir prazer em adorar e se prostrar diante de Deus, e dizer que foi transformado por Jesus, mas não ter prazer na comunhão dos santos e na adoração juntamente com os irmãos, para mim também é um equívoco, como o autor é. Eu amo a Jesus, mas não tenho prazer de estar na casa dele, não tenho prazer de ter comunhão. Esse não é o Evangelho de Jesus. Não é a Jesus que eu estou servindo. Porque o meu Jesus, o meu Cristo, ele me ensina a ter comunhão com ele. E a gente até traz uma analogia com relação à própria cruz, que é a comunhão, né? A haste principal é a nossa comunhão com Deus. E a haste aberta em que Cristo foi crucificado é a nossa comunhão com o corpo, com a igreja. Agora, eu tenho o Evangelho e não tenho prazer de adorar, estar no templo, de ter uma adoração conjunta com os irmãos? Não entendo. E a gente volta aqui, eu digo isso, não só dentro da Conquistando Vitória, a gente que tem feito, a gente que tem alguns irmãos de outras igrejas também, que de comunhão também. Quantos pastores estão falando, cadê agora que a igreja está entrando nos cultos presenciais? Cadê a igreja que disse que estava com saudade do templo? Cadê? Vou fazer com a minha filha, né? Cadê? Cadê a igreja? Eu quero ver. Porque no horário do culto, os irmãos marcam qualquer outra coisa. Marcam outras reuniões, marcam outros compromissos no horário do culto. Kátia, você está especulando? Tô não, irmãos. Eu estou falando de praxe. De coisa que eu vejo, que eu vivo. Na hora do culto, aquilo que, por exemplo, os cultos na nossa igreja principais são quarta, né, à noite. Nós temos o domingo pela manhã, que é a Escola Bíblica Dominical que nós estamos vivendo agora. Estamos online. No momento não está sendo presencial a nossa escola dominical, mas em nome de Jesus em breve vai ser, ainda que haja possibilidade de fazermos online, ela vai retornar a presencial em nome de Jesus. Também temos nossos cultos à noite que está no YouTube. Nós temos a Manhã com Deus, que é a nossa consagração às quintas, né? Às terças pela manhã. Eu às vezes troco porque antigamente era quinta. Às terças pela manhã. É verdade que eu estou trabalhando, muitos estão trabalhando às vezes nesse horário, não é verdade? Mas nós, fora o compromisso de trabalho que já era demarcado pelo compromisso do trabalho, mas às vezes nós temos o nosso dia, perdão, o nosso horário maleável. E nós podemos usar um horário de terça-noite, de quinta-noite, de sexta-noite, de segunda-noite, mas não, nós marcamos na quarta-noite, que é o nosso horário de culto. Aí eu questiono, cadê esse meu compromisso com Deus? Se não está me faltando palavra de Deus, se não está faltando a avidez de servir a Deus, se não está nos faltando isso aqui, ó. Digo que aceitou a Jesus, que eu tenho compromisso, aceitado as Escrituras, e eu não tenho prazer na comunhão dos santos. Não tenho prazer. O Senhor tem nos falado esta manhã. O Senhor tem nos falado. Oh, meu Deus, e eu estou debaixo de muita... a pastora Luciane, ela usa de muito quebrantamento em Deus para falar isso. Então hoje eu estou mesmo. Tirei nesse momento, a gente tira esse período de estar falando com Deus para que essa palavra flua principalmente em mim. Em mim. É correto agir como salmista. Aleluia! De todo coração renderei graças ao Senhor na companhia do justo e na assembleia dos santos. Marque aí, crente. Marca aí, homem de Deus, mulher de Deus, obreiros. Salmo 111, versículo 1.
Não esqueça, Kátia, não esqueça. Salmo 111, versículo 1. Salmo, abre a Bíblia aí no meio, você basicamente acha Salmo. É só abrir no meio em geral, as Bíblias abrem no meio e você acha Salmo. Eu vou ler de novo, vou ler aqui na Bíblia para você ver. Eu estou com a minha Bíblia em mãos. Versículo 11. Versículo 1. Salmo 111, 1. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Davi, ele tinha prazer de estar na casa de Deus. Davi tinha prazer de adorar o Senhor. Davi tinha prazer de estar no templo, glorificando nas tendas, exaltando o nome do Senhor. Tanto é que veio no coração de Davi. Eu não me lembro se a Bíblia diz que veio no coração de Deus primeiro. Mas a Bíblia diz que veio no coração de Davi levantar um templo, um lugar de adoração, um lugar de que havia uma ordem, uma organização. Lindo é falar de organização também dentro da época de Davi, da adoração de Davi. Lindo Deus, lindo Deus. Salmo 111, versículo 1, guarde aí na sua memória. O texto diz que Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, 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 a concordar, amém, a dizer assim seja. Tudo que Esdras estava lendo ali na palavra, o povo entrou em contrição e aceitava a palavra e adorava a Deus. A adoração aqui é o reconhecimento de Deus, quem Deus é. É o reconhecimento da autoridade da sua palavra. As expressões visíveis de adoração foram amém, proferido, as mãos levantadas. Lembra que o texto diz aqui, no versículo 6, que eles levantaram as mãos, concordando, aceitando, recebendo a palavra. Glória a Deus. E diz o texto que o povo participou ativa, intensamente da adoração e do louvor a Deus, conduzidos pelo sacerdote Esdras. Uma igreja revitalizada assimila o ensino fiel das Escrituras e, consequentemente, cultiva uma vida de adoração ao Senhor. Quero ler isso. Uma igreja revitalizada assimila o ensino fiel das Escrituras e, consequentemente, tem como consequência cultiva uma vida de adoração. Você tem uma vida de adoração? Eu às vezes entendia que achava que a vida de adoração é só quem vivia cantando em casa. Como eu não tenho esse hábito, né? O pastor Ivan, ele tem mais hábito de botar louvor do que eu. Vez por outra eu ponho, né? Porque eu aprendi também isso, que me ajuda na adoração. O pastor Ivan tem mais. Eu costumo compor mais mensagem de pregação. Mas a adoração dela também, de louvor, ela nos eleva também. Nos eleva. E eu gosto muito de louvor que tenha a Bíblia, que cante a Bíblia. Eu gosto de louvor que cante a Bíblia. Então aí, você que faz louvor, aproveite. Escreva a palavra em forma de adoração, como os salmos o são, né? Então, no Salmo 100 fala isso, de exaltar ao Senhor, celebrar com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto, diz o Salmo 100. Também, além da adoração, outra atitude que houve em consequência desse momento de ouvir a palavra na praça, de estarem atentos à palavra, foi um momento de humilhação. O texto afirma que o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Lá no versículo 9, o povo chorava, de humilhados na presença do Senhor. A Bíblia nos revela um Deus santo. O nosso pecado não suporta a santidade de Deus. E eu quero falar uma coisa. Sabe por que muitos de nós, às vezes, não queremos ouvir a palavra? Vamos falar aqui baixinho, o segredo só é nosso. É porque ela nos confronta. Sabe por que a gente não quer ouvir a palavra, jovens e adolescentes? É porque a palavra te confronta, ela denuncia o pecado. E ela nos leva à humilhação diante de Deus. E a gente não quer fazer isso. A Bíblia revela que Deus é santo. E o nosso pecado não suporta a santidade de Deus. Esse foi o sentimento que tomou Isaías, lá em Isaías 6, de 1 a 5, quando ele diz que quando ele entrou no templo da casa do Senhor, no ano em que morreu o rei Urias,
o ano que morreu o rei Uzias. O séquito encheu, a glória do Senhor encheu a casa, e houve querubins, serafins, e ele falou aquilo ali naquele momento, e ele diz que ele caiu em si. Em outras palavras, ele caiu em si. E ele diz que ele falou assim: meu Deus, eu sou pecador, meus lábios é impuro, habito no meio do povo de impuros lábios. E ele caiu, ele entendeu, ele viu o seu pecado. A Bíblia é um espelho para nós, ela denuncia a nós. Por isso a revitalização da igreja é por meio da palavra, para que os pecados saiam da igreja, saiam do meio da igreja. Deus tem me chamado, a mim e a você, ao nos alimentarmos da palavra, para o pecado sair do meio de nós, do meio da igreja. E ele disse que esse sentimento encheu Isaías naquele momento. É nesse sentido que o profeta Joel nos conclama a humilhação por causa dos nossos pecados. Joel 2,17, ele clama, bota aí, alguém para mim, irmã Vilma, se estiver aí ainda, você gosta de me ajudar aí, irmã Vilma. Joel capítulo 2, versículo de 12 a 17, Joel nos conclama a estarmos aquebrantados na presença dele. Joel capítulo 2, de 12 a 17, não dá para eu ler. Joel 2, de 12 a 17. Ele nos conclama a esse momento de nos humilharmos na presença de Deus. O lamento do povo de Israel, ao ouvir a exposição da palavra de Deus, era fruto de um sentimento de humilhação que tomou conta do coração de todos. Meu Deus, como eu anseio, como eu espero, como eu desejo, como eu clamo a Deus no dia em que nós estivermos. Amém? Obrigada, irmã Vilma. No dia em que a igreja vai estar ali ouvindo a palavra, atento à palavra, esfomeado da palavra, atônito, parados ouvindo a palavra, atônicos, com os olhos arregalados ouvindo a palavra. Como eu espero esse dia em que as pessoas terão fome da palavra de Deus, sede fome da palavra de Deus. Como eu espero esse momento. Aleluia, glória a Deus. O sentimento era uma geração que tomou a todos. Meu Deus, como eu espero um tempo que a gente estará lendo a Bíblia lá na igreja, em que homens, jovens, crianças, adolescentes entenderão a palavra e chorarão e se humilharão na presença do Pai. Eu espero ver isso dentro da Conquistando Vitória. Eu espero ver isso dentro da minha vida, dentro da vida das evangelistas, das missionárias, dos pastores conquistadores de vitória. Eu espero ver isso em você, obreiro da casa de Deus, em você, membro da casa de Deus, em você, diácono, diaconisa, presbíteros, oh meu Deus, bispos, reverendos, apóstolos, sei lá, semideus. Eu espero ver isso, para a glória do nome do Pai. O autor fala aqui, que tem um autor chamado, não sei se fala isso, Cyril J. Barber, é estrangeiro, eu não sei falar. Mas diz que no livro dele, Neemias e a dinâmica da liderança eficaz, ele diz: estando sobre o ensino da lei, o povo agora compara sua conduta com o padrão apresentado na palavra. Aleluia! O padrão de vida, meu e seu crente, é a palavra. Não é os nossos achismos, não é o que fulano disse, por mais que seja, é a palavra o nosso padrão. O nosso padrão é a palavra. Irmãos, o que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Jovens, o que a Bíblia diz que é pecado, adolescente. Ficar é pecado. Invejar é pecado. Mentir é pecado, meu Deus. E a gente mente com tanta facilidade. Como a gente mente com tanta facilidade? Quando a gente mente, não só a Bíblia diz que nós somos filhos do diabo, mas a gente fere a santidade e a autoridade de Deus na nossa vida. O nosso padrão é a Bíblia, obreiros. Nosso padrão é a Bíblia, crente de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Eles, aqueles homens e mulheres lá da praça, se conscientizaram do pecado e perceberam quão longe estavam do padrão de Deus. Romanos 3:20. Eu vou ler, irmãos, eu sei que a hora está passando, mas eu vou ler. Deixa eu ver se eu não anotei aqui, porque às vezes eu anoto. Romanos 3:20 diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. A lei foi dada para que nós conhecêssemos o pecado, mas o perdão e a graça, aleluia, veio por Jesus. A lei está aqui, a palavra está aqui para eu ser exposta a esse espelho, a esse padrão, para eu mudar de conduta e ser revelado o pecado. Mas a graça veio para que a presença do Espírito Santo em mim me fortaleça para abandonar o pecado. Aleluia, glória a Deus, Jesus Santo. Os discípulos provaram isso. Não, quero ler aqui. Pulei aqui, vou ler. Virei a minha folhinha. Pulei, vamos lá. Eles se conscientizaram do pecado e perceberam quão longe estavam do padrão de Deus. Há convicção nos seus corações que expressam sua contrição chorando perante o Senhor? Será que há contrição em mim e você de vermos o pecado em nós e estamos contridos, humilhados na presença do Senhor? Este é um resultado que se verifica na igreja envolvida pelo processo de revitalização. Deus há de revitalizar a tua vida e a minha, e a igreja como um corpo. Deus há de revitalizar a igreja do Senhor. A consciência do pecado produzida pelo contato com a palavra e humilhação perante o Senhor. Quando eu estou envolvido com a palavra, com a revitalização na minha vida, eu tenho consciência do pecado, que é produzida pelo contato com a palavra, e eu me humilho perante o Senhor em contrição a Ele. Terceira coisa, de atitude que aconteceu aqui em Neemias 8, de 1 a 12, foi o quebrantamento. O versículo 9 descreve o quebrantamento do povo, quando a palavra de Deus é pregada fielmente e recebida com avidez, com afinco, com intensidade, com desejo inflamado. Quando isso acontece, percebemos a ação de Deus de tal forma que nos sentimos tocados e marcados por ela. Quebrantamento é o reconhecimento de nossas limitações e da necessidade que temos do Deus soberano e misericordioso. Quando eu estou quebrantada, eu reconheço que eu sou limitada e reconheço que Ele é soberano sobre a minha vida e eu preciso dEle. Vários exemplos bíblicos nos mostram isso. Um deles é Atos capítulo 2, né? Não vou ler porque ele é grande. Após ouvir a pregação da palavra, com os corações quebrantados, eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Você conhece esse texto lá de Atos 2? É interessante, eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? A resposta de Pedro foi: arrependei-vos. A resposta de Pedro para mim e você: arrependei-vos. É interessante a sequência do acontecimento que acontece ali em Atos 2, de 37 a 41. Vem a pregação fiel da palavra das Escrituras, depois vem o quebrantamento de coração, vem o arrependimento, a aceitação, o batismo e o crescimento da igreja. Uma igreja revitalizada, isso aqui acontece. O que acontece? Tem a pregação fiel da palavra e a igreja tem tido, meus. A igreja tem tido. E eu creio que essa sequência de acontecimento acontecerá na igreja, porque tem havido pregação fiel da palavra. Você profetiza isso comigo? Você concorda comigo? Diz um amém aí em nome de Jesus. Tem a pregação fiel da palavra. Tem o quebrantamento. Para vir o quebrantamento de coração, vem o arrependimento, a aceitação em Jesus, o batismo
e o crescimento da igreja. Que assim seja para a glória do nome do Senhor. A igreja que busca a revitalização não hesita em se quebrantar e se dobrar em total dependência do poder e da ação do Espírito Santo. Quando eu me quebrando, eu entro na dependência do Espírito Santo. Eu entro na dependência dele. Aliás, a resistência ao quebrantamento é oposta à ação do Espírito Santo. Quando eu resisto a estar quebrantada, eu estou resistindo ao Espírito Santo de Deus. E isso é muito sério. É quando eu estou resistindo ao agir, ao mover do Espírito Santo. Atos 7:31 diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito. Quando eu não me quebranto, resisto ao Espírito Santo, o Senhor diz para mim que a gente sempre resiste, que a gente é incircunciso de coração e que a gente é homens de dura cerviz. A quarta coisa de atitude que acontece quando a gente se expõe à palavra e é ávido por ela e atento a ela é a alegria. Conforme o texto, aquele dia santificado ao Senhor Deus, ao Senhor Jeová e Yahvé, conforme queira, ao nosso Deus, ao nosso Salvador, como era um feriado religioso, uma ocasião festiva acontecia, era um novo momento para o povo, um tempo de regozijo. Israel estava de volta à sua terra. Então eles estavam se alegrando muito. Ele me remete lá ao Salmo 126. Israel voltava à terra e ele estava feliz. Ou estavam como que sonham, todos alegres. Era um tempo de alegria, era um feriado religioso de adoração ao Senhor. E Israel estava de volta à terra. A assolação tinha sido revertida. Eles tinham muitas razões para festejar. A pregação da palavra produz alegria no coração do homem. E maior alegria é receber ao Senhor Jesus e ter nele a salvação e ter nele como Salvador. Os Tessalonicenses receberam a palavra com muita alegria, mesmo em meio a aflições. Está lá em 1 Tessalonicenses 1:6. Diz que apesar de toda a tribulação, os Tessalonicenses receberam a palavra com muita alegria. Também diz aqui, a pregação fiel das Escrituras é consolo. É bálsamo que conduz a igreja ao conhecimento da verdade. Felicidade em Cristo. Como diz o salmista, os preceitos do Senhor alegram o coração. E aproveitando esse momento de alegria, eu quis ler tudo aqui, esse tópico da alegria, porque eu quero falar uma coisa sobre feriado religioso. Que eu estava estudando isso, não está no contexto exato aqui, mas eu quero trazer para mim e você. Queridos, nós estávamos pensando, poxa, mas eles estavam reunidos na praça lá, ficaram mais de 6 horas ouvindo, e é porque era um feriado religioso, era costume deles. Mas eu e você também temos feriados. Temos feriados que trazem alegria, que deveriam de trazer essa alegria ao meu e seu coração. Aqui eles estavam, esse feriado era de alegria, e a alegria deles era imensa, porque o cativeiro foi revertido. Porque eles saíram do cativeiro, estavam de volta à sua terra. Mas eu só quero falar de um feriado além dos demais. Nós temos um feriado em que ele demarca, além de outros, né? Apesar de ter a Páscoa, mas eu não quero falar exatamente hoje da Páscoa, apesar de que ele tem um simbolismo muito forte. Então eu vou aproveitar e vou juntar esses dois. A Páscoa e o Natal. Eu sei que alguns dizem que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, e piririm, e havia uma festa idólatra, e pororão. Tá, eu não quero entrar nesse detalhe, mas eu quero entrar no detalhe em de que nós tiramos um dia de feriado para adorar o nome do Senhor, aquele da grande alegria de Deus ter enviado Jesus à terra como um menino que nos nasceu, um filho que nos deu, e a Bíblia diz que o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o texto fala lá em Miqueias, se não me falha em 1:6, se não me falha a memória, e tu, Belém, terra de Judá, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti sairá o guarda de Israel.
e diz que governará toda a nação. O texto da palavra fala essas promessas da vinda do Messias. E a gente separou um dia do ano, não importa se é 25, se é 4 de dezembro, se é 5 de dezembro, ou se é 7, se é 2, se é janeiro, fevereiro, junho, não importa. Importa que foi estimulado um dia para nós adorarmos o nascimento do Salvador. E eu digo por isso, irmãos, porque a minha avó, ela, por várias situações que não entra aqui em detalhe, não sabia o dia do nascimento dela. Só se sabia que ela tinha nascido em agosto. E ela escolheu dia 9 de agosto para ser o aniversário dela. Ela escolheu por algumas fatos, alguns falavam isso, alguns falavam... E ela escolheu. Então, dia 9 de agosto era comemorado o aniversário da minha avó. E hoje a gente lembra, porque ela hoje é falecida. Então, dia 9 de agosto, a família se reunia para comemorar o aniversário de vovó. A gente tem garantia absoluta de que ela tinha nascido dia 9? Não. A gente não tem garantia de que dia é o nascimento de Jesus, mas a gente tem garantia de que esse fato aconteceu, de que ele é real e que o Salvador veio. E a gente podia aproveitar tanto, esse não só o dia 25 de dezembro, mas o dia da Páscoa, que é um símbolo de livramento do cativeiro também para a minha vida e para a sua. É que Jesus veio. A gente podia aproveitar e nos alegrarmos mais. Aí vem a sequência, que o povo vinha, depois desse momento que o povo se constrangeu, que o povo se humilhou, que o povo se quebrantou. Aí Esdras e os demais levitas falaram assim, parem de chorar. Porque eles estavam chorando com dor. Porque eles viram o seu pecado. Eles perceberam o quão distantes eles estavam de Deus. O quanto eles estavam em pecado. E após esse momento, houve um momento em que Esdras e os levitas permitiram que o povo se quebrantasse. Houve um momento de contrição. Mas havia um momento de parar. E eles falaram, parem de chorar. Agora parem e aproveitem, celebrem a libertação. Celebrem a salvação. Celebrem a vitória alcançada por meio do Cordeiro de Deus. Naquela época ainda não era o Cordeiro de Deus, era o livramento que a Deus havia dado. Mas eu quero dizer, celebre. Porque Jesus ainda não é mais menino. Jesus cresceu, morreu, ressuscitou, está assunto aos céus, enviou o Espírito Santo para estar presente comigo e você, igreja do Senhor, trazendo esse consolo. Aí sim, aí eles viraram, vai para casa, comam, bebam, se alegram e dividam com o próximo. E dividam com quem não tem. Dividam com aqueles que precisam. Não é isso que a gente, entre aspas, tenta fazer, às vezes até na Páscoa, mas no Natal. Só que a gente pula a primeira parte. A gente pula para a segunda direto. A gente só vai para a parte do presente. A gente só vai para a parte da comilância. A gente só vai na parte de ir para o outro. A gente pula a parte do quebrantamento. A gente pula a parte da contrição. A gente pula a parte da humilhação. E o que levou tudo isso a acontecer a esse povo aqui que estava na praça quase 6 horas ou mais de 6 horas ouvindo a palavra? Foi porque eles entenderam a palavra. Ouve tudo isso? Ouve. A adoração, houve adoração. Houve a humilhação, houve a humilhação. Houve o quebrantamento, houve a alegria, houve. Por quê? Porque houve o entendimento da palavra. E eu quero encerrar falando do entendimento, por causa da minha hora também. Que confesso, irmão, gente, dá vontade de parar não. Às vezes a gente não quer sentar porque fica nervosa, porque fica preocupado, né? Ai meu Deus, o que eu vou falar? E é uma aula. Mas depois que senta e Deus vai ministrando, eu confesso que a vontade é não parar. Vamos lá. O entendimento. Esdras estava diante de um grande desafio. Fazer com que o povo, que há muito tempo não ouvia as leis e os mandamentos de Deus, entendesse o que seria lido. E ele foi bem sucedido nessa missão. E eu quero já, quanto ministra do Senhor, serva do Senhor,
aqui debaixo da autoridade, não só da minha liderança, enquanto liderança, mas diante de Deus também, eu quero declarar que nós, pregadores da palavra, não só conquistadores de vitória, mas homens e mulheres de Deus, pastores e líderes, todos quantos pregarão a palavra, seja membro, seja aquele que recebeu Jesus como Salvador, eles serão bem-sucedidos na pregação da palavra. Em nome de Jesus. O povo se alegrou e se regozijou grandemente, pois entenderam, lá no versículo 12, entenderam a mensagem. Que você possa e eu possamos entender a mensagem de hoje, para que possamos receber e dar a Deus a adoração, a humilhação, o quebrantamento com alegria no entendimento da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, o qual o Espírito Santo nos faz compreender. Os discípulos provaram isso quando Jesus lhes explicou as Escrituras. O texto diz: se lhes abriu o entendimento e eles compreenderam as Escrituras, em Lucas 24, 45. O entendimento da palavra nos leva à sabedoria e ao conhecimento de Deus, capacitando-nos a servir ao Senhor. Hendrickson, não sei se é assim, Hendrickson, não sei se é assim que fala, porque também é estrangeiro, afirmou que o Espírito Santo não se satisfaz enquanto a palavra de Deus não cumprir sua missão plenamente e o crente não tiver alcançado a medida da estatura de varão perfeito, da plenitude de Cristo, lá em Efésios 4, 12 e 13. Isto é revitalização e é o que a igreja deve buscar constantemente. O que Deus deseja fazer pela sua igreja em nossos dias passa pela total devoção do seu povo. Seu povo, a fonte de sabedoria que é a Bíblia. Eu quero reler isso. O que Deus deseja fazer pela sua igreja em nossos dias passa pela total devoção do seu povo à fonte de sabedoria, que é a Bíblia. Amém? No texto aqui a nossa lição encerrou, mas eu quero orar com você para que Deus abra o teu entendimento e o meu. Eu quero orar com você, que é o meu ouvinte agora e que será o meu ouvinte futuramente na reprodução dessa aula. Eu quero clamar a Deus com você para que abra o teu e o meu entendimento. Para que, qual abrir do entendimento, ao ouvirmos e aprendermos da palavra, verdadeiramente venha sobre nós a adoração, venha sobre nós a humilhação, venha sobre nós o quebrantamento recheado de alegria pelo entendimento da palavra. Você pode orar comigo? Eu quero mais uma vez convocar você, homem de Deus, mulher de Deus, obreiros da casa do Senhor, adolescente, jovem, criança que está e estará me ouvindo, porque eu, Kátia, eu quero te pedir, coloque os seus filhos para ouvir essa palavra. Coloque o seu filho para ouvir essa palavra. Faça-o sentar. E eu estou falando isso debaixo da autoridade de Deus. Porque eu vou colocar minha filha para me ouvir. No momento ela não está me ouvindo. Mas eu vou colocar a minha filha para me ouvir. Ela pode dizer que é chato. Ela é nova. Ela pode dizer que é enjoada, mas ela vai ouvir a palavra. Irmãos, porque nós obrigamos nossos filhos a estudarem para a escola. Nós obrigamos nossos filhos a ler o livro sugerido pela escola, cobrado pela escola. Os assuntos de história, de geografia, de ciência e de matemática, cobrados pela escola. Então nós precisamos obrigar os nossos filhos a lerem a palavra, a serem expostos à palavra, para que haja o quebrantamento. Amém? Que você e eu venhamos a querer esse entendimento para a glória do nome do Senhor, como disse a pastora Lucimar. Você quer e eu quero que a minha filha tenha. Você pode dizer, mas nossos filhos podem não querer. Mas eu, enquanto mãe e autoridade sobre ela, quero que ela tenha esse entendimento. Nem que inicialmente a gente precise dar uma forcinha, né?
com relação a isso. Vamos orar? Nós vamos orar e logo após nós vamos encerrar, tá? Mas nós vamos dar assim a bênção apostólica debaixo da autoridade da nossa liderança também. Amém? Deus, em nome de Jesus, gratos te somos pela tua palavra, pela grandiosidade de que tu és, Senhor, pela preciosidade e pela revitalização da tua igreja. Nós te somos gratos. Mas eu quero colocar diante de ti esse irmão, essa irmã, adultos, jovens, crianças, adolescentes, que ouviram e que ouvirão esta mensagem, que eles sejam, ó Deus, cheios da tua palavra e que eles caiam sobre eles o entendimento da tua palavra. Pai, que venha sobre eles o entender a tua palavra, como diz a Bíblia. Senhor, que os discípulos disseram ali que eles entenderam a palavra, que vieram sobre eles o entendimento, o discernimento da palavra. Que venha sobre este meu ouvinte, esta minha ouvinte, que ouvirão desde o início, Senhor, dessa aula, que venha o entendimento da palavra, que haja verdadeiramente a adoração, a humilhação, o quebrantamento, pelo entendimento. Pai, eu entrego cada vida nas tuas mãos. Senhor, eu faço valer também a oração inicial, que nós oramos pelas famílias, que o Senhor abençoe, que nós tenhamos um dia revigorado, revitalizado pela tua palavra. Alcança a igreja do Senhor sobre a face da terra, no Brasil e fora do Brasil. Toma os missionários que estão, Senhor, naqueles lugares onde é proibido a tua palavra. Toma, Senhor, a igreja que está assim escondida, a igreja perseguida. Toma em tuas mãos e revitaliza a igreja, Senhor, que está assim com toda a liberdade de te adorar. Nos revitaliza para a glória e para a honra do teu nome. Eu entrego a vida desse meu irmão, dessa minha irmã em tuas mãos, e que a tua bênção, que ela enriquece, que não acrescenta dores, seja sobre nós. E eu volto a te pedir que hoje seja um dia de milagre, que hoje seja um dia de extraordinário, que hoje seja um dia de sobrenatural sobre a vida desse meu ouvinte, para a glória do nome do Senhor. Amém? Você aí em casa também, estenda as suas mãos para a glória do nome do Senhor, que nós estaremos impetrando, né? Nós usamos esse termo, a bênção apostólica sobre a sua cabeça. Feche seus olhos. E eu quero aproveitar você, pai e mãe, durante a noite, que você tiver oportunidade, sendo seu filho criança ou adulto. Se você tiver um óleo em casa, que foi autorizado pela sua liderança, unge as suas mãos com óleo. E durante a noite, no momento de dormir, ou quando eles estiverem dormindo, você vai orar. Coloque a sua mão ungida sobre a cabeça dos seus filhos e os abençoe para a glória do nome do Senhor. E agora eu quero estar orando com você. Estenda as suas mãos aí. A bênção apostólica, que a graça do nosso, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces e consoladoras promessas do Espírito Santo seja com o meu ouvinte, com o ouvinte da palavra do Senhor nesta manhã, agora e para todo sempre. Que todo o povo de Deus diga amém. Deus nos abençoe. Até a próxima aula da semana que vem com a revitalização da igreja. Em nome de Jesus. Amém.